Ah, tá ali vermelho. Tá ao vivo, vai daquele. Ok. Tá gravando. Tenente Coronel Reinaldo Trim está conosco. Vamos dar início ao nosso bate-papo agora, definitivamente gravando aqui, para manter a gravação aqui no nosso... Coronel, eu quero primeira mão agradecer a sua presença, né? Nós agendamos isso assim meio que de bate-pronto, né? Foi hoje pela manhã que nós conversamos, né? E nós tínhamos já essa proposta de fazer esse encontro, né? Há algum tempo a gente vinha conversando sobre isso. E hoje nós estamos fechando esse... Nós estamos fechando esse encontro, né? Para esse bate-papo. Primeiro eu gostaria que você contasse para a gente, Coronel, onde você nasceu, como foi sua infância, qual foi o seu maior desafio até você chegar ao comando da Polícia Militar do Maranhão, né? Essa posição que você está. Essas são nossas primeiras perguntas para a gente ir aqui aquecendo, né? Quero dizer para você que você está num bate-papo informal, tranquilo, não tem preocupação absolutamente com nada, nós vamos aqui realmente conversar numa boa, né? E quero dizer para você também que nós temos ouvintes aí de Imperatriz, aí uma Cabral, presidente da Academia Maranhense de Ciências e Belas Artes, está nos escutando. O nosso Coronel Pitágoras, da Polícia, comandante-geral da Polícia Militar, também está nos escutando agora, nesse momento, certo? Nós temos o Coronel Lopes, Sebastião Lopes nos escutando. Provavelmente o Coronel Furtado também deve estar nos escutando, juntamente com os familiares, né, presentes, né? E demais colegas das Academias de Letras do Maranhão, aí diversas, Academia Maranhense de Letras, Academia Ludovicense de Letras, Academia Luminense de Letras, certamente o nosso querido Ferreira da Silva está nos escutando também, né? Nós temos também a turma lá de Açailândia, que nos escuta, o Evangelista Mota, com os colegas de lá também, né? Inclusive da rádio podcast lá de Açailândia. Temos colegas de Arari, de Viana. Então o grupo é bem seleto, né? Temos algumas pessoas também do PEN Clube do Brasil que nos escutam agora, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Além de outras entidades, a Academia Literária do Maranhão, que é a ALMA, né? Da qual a gente... Academia de Coroatá, Academia de Letras de Coroatá, que foi fundada no dia 31 agora também. Nós temos pessoas lá que nos escutam. Academia de Caxias, tem o Ibson, que também já me disse que iria escutar o nosso bate-papo. Então, voltando à pergunta, gostaria que você contasse um pouco das suas origens, né? E falasse um pouco sobre essa trajetória sua até chegar a essa posição de comando da Polícia Militar do Maranhão. Primeiramente, boa noite aos nossos espectadores, boa noite, seu Sanches, que além de ser um grande intelectual maranhense, que nos orgulha, é nosso amigo, né? É nosso quase vizinho, aquele condomínio. Bom, então, eu nasci em São Luís do Maranhão, aqui mesmo, embora eu passei grande parte, eu só vim nascer praticamente. Então a gente morava na Baixada, meu pai é da Baixada Ocidental, minha mãe da Baixada Oriental, e a gente morava em Palmeirândia nessa época, quando, quer dizer, meus pais, então eu vim nascer aqui, por causa das condições, né, interior, nesse tempo você sabe que era meio precário. E depois voltei, morei em Palmeirândia, onde eu estudei o antigo primeiro grau no colégio Beckman, né? Estudei no colégio do estado de Minas Gerais, um grande colégio, onde estudou comigo também o atual prefeito de Beckman, né? Olha aí, Coronel Lopes, você está vendo aí? Esse cabo entrou na sua terra aí, você deixou esse cabelaço? Exatamente, inclusive meu pai, ele era coletor, nesse tempo o cargo era chamado coletor da fazenda, era autoridade, mais do que o prefeito dessa época. Eu me lembro que a gente foi bem recebido, né? Palmeirândia, claro, é nossa terra, a gente é família bastante respeitada, família Abreu e 30. E depois a gente foi morar em Beckman, onde meu pai foi bastante honrado nessa cidade, todos nós. A gente teve uma recepção assim, bem calorosa, todo mundo gostava do meu pai. Meu pai, nas horas de folga, ainda apitava jogo de futebol. Era mesmo, porque lá em Beckman tinha uma cultura de todo jogo da briga, né, na final.
E era confusão feia. E eles respeitavam meu pai, né? Pelo fato dele ser uma pessoa bem séria, uma pessoa muito honesta, em qual eu quero também homenagear aqui meus pais, pessoas são super honestas, né? Ele trabalhava com dinheiro, fazia pagamento, sobrava dinheiro e ele simplesmente devolvia, que é o correto, né? Para o tesouro estadual. Muito bom. Rapaz, coletor no interior, meu irmão, realmente você falou certo, era mais do que o prefeito, que o coletor lá de Rosário, você que chamava, o nome do cara era assim, José Leão. Eu acho que daí foi que veio o nome do imposto de renda de Leão, foi desse cara lá de Rosário. E assim, só complementando, Sanches, eu também tive a honra de praticamente encerrar minha carreira, né? E que eu já estou caminhando aí para a reserva, e eu tive a honra de comandar o município de Bequimão, no qual eu fiz homenagem ao meu pai, essas outras pessoas todas de lá, e passei, né, 1 ano e meio no comando de Bequimão, onde eu acredito que a gente tenha deixado a nossa marca. Fui o primeiro comandante de Bequimão, comunidade da Polícia Militar, 45º Batalhão, e acho que a gente deixou um tijolinho lá. Mas você poderia contar um pouco mais sobre a sua trajetória, o passo a passo, desde criança até chegar a essa posição? Quais foram os desafios, as oportunidades vencidas, né? Eu diria assim, as frustrações, as decepções, só para a gente ter uma ideia, e daí a gente vai avançando. Eu estudei em escola pública no interior, né? Até o 2º grau, vou avançar aqui um pouquinho, e eu estudei no SEMA. Depois meu pai foi transferido para cá, para São Luís, a gente veio morar, morou em Vila Passo, né? Um grande bairro, um bairro cultural muito bom, praticamente ali onde a minha avó materna morava. E eu tive a oportunidade de... Minha mãe fez uma coisa, né, com a gente. Eu tive um probleminha na época, eu adoeci, entendeu? Foi uma barreira, uma grande barreira, eu adoeci, mas eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa curiosa. Eu nunca gostei de ler na época, aí é que depois eu vou entrar nessa história. Mas eu sempre fui curioso, anotava as aulas, pegava as aulas. Acho que o SEMA, que era a televisão nesse tempo, isso me facilitou muito. Então eu tive um grande aprendizado. Mas aí com esse problema que eu tive, a minha mãe achou por bem que a gente repetisse. Inclusive parece que 2 das irmãs, né? Eu sou filho, nós somos 4, eu tenho 3 irmãs, sou eu de homem na família, né? E eu vim para cá estudar, eu repeti, né? Me lembro, a 6ª série no Colégio Meng, também um grande colégio, onde eu fiz grandes amizades e com os professores, tive uma oportunidade ímpar, porque eu tinha maior medo de inglês. Todo caboclo do interior, quando chega, né, para a capital, e São Luís é formado basicamente pela Baixada Ocidental. E aí eu tinha medo, me tremia, e a professora, nunca me esqueço o nome dela, chamada Irnes, ela não só foi uma professora, foi como uma mãe. Ela sentiu aí o meu desejo de aprender e o meu nervosismo, ela praticamente pegou na minha mão, e para ter uma ideia, diz aí quais foram as minhas notas. Rapaz, só tinha que ser 9 e 40, 10. que eram 4 provas, 10, 10, 10, 10, 10, né? Por incrível que pareça. Então, quer dizer, aquilo que era uma barreira para mim, a professora, entendeu? Ela fez superar, né? Me fez superar. Isso eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre honro o nome dela onde eu vou, mas realmente é uma barreira que a gente venceu, né? Porque de lá eu me tornei o melhor aluno da sala de aula. Ela inclusive me presenteou, eu não lembro, não me pergunto o que foi, mas ela me deu uma lembrança e me honrou na frente de todos os alunos. E isso, eu procurei essa professora, eu sei que ela morava na época na Cidade Operária, depois de um tempo, eu nunca encontrei. Professora Irnes, muito obrigado, e onde a senhora estiver, eu vou tentar entrar em contato para a gente bater um papo. Coronel, qual a importância, agora nós estamos aí já partindo já da infância, você já deu uma ideia, né, da sua trajetória profissional, para início, depois a gente vai voltar em alguns pontos, né? Qual a importância da sua família em sua vida e como seus pais contribuíram para a sua formação? Aí você pode avançar dos pais até a esposa, filhos e netos, provavelmente. Tá, eu vou responder essa pergunta, mas só concluindo aqui. Aí do Meng eu tinha uma grande vontade. Na verdade, eu sempre fui assim, gostei do Colégio Batista, mas eu só entrei no Colégio Batista por causa do esporte, na verdade. Eu tinha muita vontade de jogar futebol de campo, e aí o que aconteceu? Aí minhas irmãs tinham passado na seleção, e eu fiz a seleção. Quando eu entrei no Colégio Batista, que também foi uma escola para mim foi onde eu tive um grande aprendizado, grandes professores, grandes colegas,
o futebol de salão acabou. Era o nosso professor Dalmi, saudoso, que ainda é vivo, né, o Dalmi, que é irmão de Djalma Campos. Então foi um colégio também que me marcou. E a sua pergunta, retornando aqui a sua pergunta, questão profissional. Aí eu fui para a universidade, passei no vestibular, fui fazer Química Industrial, onde eu me tornei na época mais um boêmio lá da área de vivência, das grandes festas. Eu peguei a época áurea da universidade. Eu acho que é uma das melhores épocas, né, onde eu conheci grandes pessoas. Hoje nós temos políticos, né, tivemos até governadores, enfim, pessoas importantes dessa área. Não consegui me formar, porque não era a minha praia, na verdade. Depois eu fiz Direito e entrei na polícia, né? Entrei na polícia porque eu sempre quis trabalhar cedo. Eu me lembro que a sociedade maranhense tinha assim, um grande preconceito, até meus pais mesmo, né? Minha mãe não, mas meu pai sempre, né, até porque ele foi na época, naquele tempo ele foi delegado também, respondeu por delegacia, então ele conhecia como era mais ou menos a polícia, então ele não queria que eu entrasse. Mas eu fiz o concurso e passei para a Polícia Militar. Depois eu consegui fazer o CFO, né, entrei como sargento e cheguei até aqui, né, posto tenente-coronel. Certo, mas a pergunta agora é relativa à família, como a sua família e sua vida com os pais, esposa e filhos contribuem para o seu sucesso, para a sua formação? Começando pelos meus pais são pessoas que foram educadas, né, apesar de morar no interior. O meu avô foi uma pessoa que era rigoroso, né? A minha avó também. Então, assim, a gente teve aquela educação com certo rigor, mas não foi preciso, digamos assim. Meu pai fazia tanto esforço, a gente nunca deu assim trabalho, né, praticamente, mas o exemplo, né, o maior exemplo é a honestidade, entendeu? O caráter, a questão da família equilibrada, né? Minha mãe e meu pai nunca discutiram, assim, claro, discussão normal, algo assim, mas pessoas que se respeitavam, e o exemplo era racha. Eu acredito que o desequilíbrio da família torna, consequentemente, os filhos desequilibrados, problemas do lar, problema emocional, entendeu? Então isso aí, graças a Deus, eu não tive. Então meus pais foram meu porto seguro. Tá? Minha família depois, meus filhos, entendeu? Que filhos são herança de não precisa dizer aí o número de filhos não, viu, coronel? Fique tranquilo aqui. Estou brincando. Meu irmão, deixa eu lhe perguntar aqui. Já entrando na carreira e formação, né? Você tem uma carreira impressionante na Polícia Militar, com várias especializações. Eu vi lá o seu currículo, a sua biografia, né? Mas qual foi o momento mais desafiador em sua carreira e como você superou? Olha, como eu disse, a gente tem momentos, entendeu? Eu sou cristão, como eu disse, então, assim que eu entrei, pouco antes que eu entrar na polícia, eu me converti. E como a polícia é muito dinâmica, a gente trabalha em todos os lugares, tem essa vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. E aí eu acabei desviando e comecei a entrar numa fase da boemia, como eu te disse, né? E acabei, por causa da bebida, entrei numa fase ruim na própria instituição. Mas graças a Deus eu superei. Eu tive outro pai também chamado Capitão Valber, que trabalhou comigo no Palácio. Foi um homem que sempre me deu, hoje é coronel, né, aposentado da Polícia Militar. E assim, foi um momento difícil para mim, mas que eu superei. Inclusive fui incentivado várias vezes, até o curso de oficiais. Porque na verdade, na época, eu tinha passado no curso de oficiais, e aí teve aquela questão aquele tempo era muito difícil, não havia concurso, essa que é a verdade. Eu não vou entrar em detalhes, entendeu? E eu acabei, o meu guru da polícia foi o Coronel Almeida, que era da comissão, e ele sempre me incentivou: rapaz, faz a prova para sargento, faz. Eu na época eu disse: olha, não vou ser oficial, não vou ser sargento. E acabei pensando, e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu pude começar de baixo, pude observar como é a vida nos dois níveis, né? Tanto de praça como de oficiais. Então eu acredito que isso é a maior dádiva, entendeu? Que eu consegui superar. Então eu fiz o CFO e graças a Deus acho que foi essa barreira. Eu também tive uma grande barreira, porque eu sempre fui uma pessoa combativa. Então numa região que eu vou me reservar aqui, o local onde eu comandei como tenente, eu combati o crime organizado e inclusive, infelizmente, né, com até policiais, não da minha unidade, mas de fora,
E nesse tempo tinha um crime organizado, quadrilhas, e eu fui até ameaçado, mas a gente nunca arregou, entendeu? E a gente é tenente novo, talvez se fosse voltar no tempo, a gente agiria de uma outra forma, mas a gente sempre cumpriu o nosso papel. Então, foi um momento difícil para mim, mas a gente superou, graças a Deus. A Polícia Militar me deu várias oportunidades, inclusive de fazer esses cursos. Eu sempre fui curioso, sempre fiz esses cursos, sempre procurei também estudar. E o próprio Coronel Almeida, que ele é filósofo, é o proprietário aqui da loja Civimil, né, um grande intelectual, e ele sempre me incentivou a ler. E a gente batia papo altas horas. É o meu hobby assim, preferido, é o bate-papo, né? Infelizmente hoje isso está um pouco fora de moda, né? Mas foi muito bom. Eu sempre tive a oportunidade de conversar com pessoas mais velhas, entendeu? Então ele sempre me orientou dessa maneira. E eu comecei a ler, comecei a estudar e me formei em Direito, né? Também já me formei já depois dos 40 anos, então mostrando que nunca é tarde. E fiz várias especializações no Direito e eu sempre fui curioso. Eu não gosto, engraçado que eu não gostava de ler um livro. Eu nunca, até então, não tinha lido um livro, nem um quarto de um livro. Eu só olhava assim e pegava. Mas sempre fui curioso. E um detalhe, na UFMA, me lembro que estava tendo eu sempre gostei de participar de debates. E estava tendo um debate na área de medicina. E eu visitando o prédio de medicina, eu perguntei, vem cá, isso aqui, o que está... Não, isso aqui é para médico e tal. Eu, vem cá, mas a gente pode assistir? Eles pode. Eu fui lá e assisti. Então, assim, eu sempre fui curioso. Né? Então, fiz vários cursos mesmo de extensão, muitos mesmo. Que você até fez extensão em segurança pública também? Fez ou não, nessa área você não... Fiz. Eu tive a oportunidade de viajar, como eu falei, pela Polícia Militar. Fiz o curso de aperfeiçoamento de oficiais e no Rio Grande do Norte, onde eu pude conhecer outras culturas, entendeu? Eu passei quase que um ano no Rio Grande do Norte, uma cidade um estado que eu gostei muito, Natal. E conheci pessoas intelectuais, onde a gente morava, tinha uma pessoa também que escrevia, né? E a gente conversava muito, inclusive a gente ficou até de fazer na época uma matéria, a gente nunca fez. E também, depois eu fui para o Rio de Janeiro em 2015 fazer o curso superior de gestão de segurança pública, na Escola Superior da Polícia Militar, que é a maior polícia do mundo. Uma das maiores polícias. Bacana. Em termos de estratégia, porque para entrar numa favela, do jeito que entrar, de peito aberto e basicamente conseguir o êxito, né, o BOPE impressionante. Então assim, eu sempre admiro demais a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Inclusive nós temos vários oficiais formados no Rio de Janeiro, porque nessa época não tinha academia, então com grandes oficiais, e foi uma experiência também. E é como eu digo, não é coincidência, é jesuicidência, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito do Rio de Janeiro, então lá eu pude ter várias experiências também. Eu sempre fui envolvido na infância também, juventude com a cultura, eu gosto muito, e é isso aí. Tá baixo, meu bem, o som aí? O de Reinaldo tá um pouco baixo. Então eu vou trocar. O teu tá bem. Eu vou trocar com ele. É melhor, troca aí o... Não, eu vou trocar aqui. Troca só o... Tá, troca só o... Isso, troca só o microfone. Aqui o dele tá bem mais... Sim, talvez seja o som ali que eu não tô sabendo. Opa, tira a foto ali, Reinaldo. Aproveitar para colocar troca aqui. Troca os microfones, que aí vai ficar melhor. Chega mais um pouquinho, meu bem, a cadeira. Só um pouquinho. Isso. Ele cuidado com o braço dele. Cá, porque ele tá escondido. Aqui é porque a fotógrafa chegou aqui agora e está tirando as fotos. Registrando. Registrando aqui o nosso encontro. Essa garota aqui, essa garota linda, ela é fotógrafa, ela é escritora, ela é poeta, ela é tudo, faz tudo. Coronel, deixa eu já até passei aqui o ponto que eu ia perguntar, mas como esse seu conhecimento, né, sua formação em Direito e Segurança Pública, elas contribuíram ou contribuem para o seu sucesso profissional? Tem alguma correlação direta no seu trabalho? Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa curiosa, e é chato a gente falar da gente mesmo, mas assim, modéstia à parte, sempre fui uma pessoa que tirava notas boas. Eu tenho uma facilidade de aprender. Então, no curso de Direito, por exemplo, foi um curso onde eu comecei a ler, porque você tem que ler. E eu me apaixonei pelos livros, pelo Direito. E aí eu comecei a ler. Aí comecei a ler livros de autoajuda também, gosto muito. Gosto da área de empreendedorismo. Se eu não fosse funcionário público, independente de ser polícia, servidor público,
eu seria vendedor. Hoje eu seria um empreendedor mais dinâmico, né? Mas na época eu era apaixonado por vendas antes de eu entrar na instituição, mas eu acabei seguindo a carreira pública, que eu não me arrependo, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com o público, gosto de servir. Isso aí é um dote aí de toda a nossa família, entendeu? Meus pais também são assim, meu pai gostava do que ele fazia e gostava de ser servidor público. Nós estamos avançando no nosso bate-papo. Eu quero lembrar aos colegas que no dia 20 de junho, às 18 horas, nós estaremos nos reunindo ali na Galeria Trapiche, com o grupo da Academia de Ciências e Belas Artes, o momento de lançamento do livro Cartas para o Futuro. Nós aguardamos vocês lá também. No dia 27, nós teremos também aqui na AMPEM o nosso encontro da Academia Literária do Maranhão, às 19 horas. Né? Nesse momento também o nosso colega e escritor e amigo e parceiro de outros livros aqui, o Pedro Neto, vai estar lançando também o seu livro. Então nós guardamos a presença de vocês. Nós estamos agora entrando numa seara da questão do projeto projetos de vida aqui do professor, do tenente coronel. Você falou, e eu vi no seu, além de estar na sua biografia, hoje você enviou também um convite para a gente, né, de um trabalho que você está chamando de Projeto Livro da Vida, né, certo? E eu queria que você fala que visa reconectar pessoas, né, promover uma reflexão, né? Qual é a sua inspiração por trás desse projeto? E o que você pretende realmente levar para as pessoas? Esse projeto, que na verdade vai virar instituto, mas por ser um nome assim mais, digamos assim, fácil de digerir, eu chamei de Projeto Livro da Vida. Esse projeto nasceu, entendeu? Eu digo que nasceu diretamente de Deus no meu coração. É uma forma de contribuir, porque eu acho assim que a gente tem que estudar e ensinar aquilo que a gente estudou, aquelas experiências. E eu vi, pela minha dificuldade do livro, como eu disse, né, eu custei a pegar um livro para ler, e o livro mudou minha vida, e o livro muda a vida das pessoas. Então a gente quer levar o incentivo, a leitura das pessoas através desse projeto. E esse projeto ele visa realmente conectar pessoas, trabalhar, é um projeto social, na verdade, né? Um projeto que a gente vai contribuir com a sociedade, a gente vai fazer a princípio nas escolas públicas, a gente vai levar o nosso conhecimento, nossa experiência, e nós vamos trabalhar o livro da vida. O primeiro livro da vida é a Bíblia, né? Como eu costumo dizer. Depois a nossa Constituição e os livros, os demais, né? Qualquer livro, nunca um livro, foi uma experiência que eu tive. O primeiro livro que eu li, para ter uma ideia todo, foi um livro que falava da cultura maranhense, de Bumba Boi. Eu nunca esperava que eu fosse aprender tanta coisa, e é isso que eu conto. No meu depoimento, eu conto para os jovens isso, entendeu? Que eu não esperava um livro de cultura. Eu aprendi, inclusive, o nome de todos os bairros de São Luís. Aprendi que nessa época os grupos folclóricos, eles se degladiavam mesmo, eram brigas, tinha inclusive assassinatos, entendeu? Quando eles se cruzavam, então era uma coisa assim que não começou amistosamente, como hoje, né? Esses grupos folclóricos. E eu aprendi muito sobre a cultura, sobre a história do Maranhão. Então, o que a gente quer levar é isso, entendeu? E realizar cursos nessa área com método que nós estamos desenvolvendo também. Eu gosto muito da inteligência emocional, e a gente vai trabalhar em cima de um livro que a gente está fazendo também, que é sobre inteligência emocional com a disciplina militar. Então, levando o conhecimento que nós já temos e mais a experiência militar, porque a disciplina militar, ela também amplia a questão da inteligência emocional, que é onde a gente toma todas as decisões certas, nos momentos certos, na intensidade certa. E por causa de problemas que eu também me enfrentei, né?
de questão de inteligência emocional, a gente achar que a gente é muito, às vezes, racional, mas a gente precisa, a razão é técnica, o relatório, ela é linear, é importante, organização, mas as decisões são tomadas com a inteligência emocional. Fábio Hunter, que nos escuta provavelmente também, que é o técnico que dá apoio aqui. Se você tiver a oportunidade de levar esse som aqui do microfone do nosso amigo Reinaldo. Fábio Hunter, que nos escuta provavelmente também. Manda baixar uma música que está saindo no fundo, a música está muito alta, para ele baixar essa música. Segundo, o microfone dele está bom. Está informando aqui que tem uma música ao fundo aqui que está aparecendo. Alta. O microfone dele está perfeito, depois que fez a troca ficou bom, só essa música que está incomodando. Tá bom, mas aí não interfere mais não, porque senão vai contar aqui. Obrigado. É porque a nossa ouvinte aqui está dando feedback, aí acaba que... Ele baixar, por favor. Eu não sei se ele vai conseguir, Socorro, eu não sei se ele consegue. E Fábio Hunter, Socorro está dizendo que tem uma música ao fundo aqui que está atrapalhando, não sei se você está me escutando agora. Você falar da sua esposa. Ok, depois ele fala. Falar de mulher só depois. É isso aí. Hobbies e interesses, viu, professor? Agora eu vou lhe chamar de professor porque você disse que também gosta de ensinar, gosta de estudar, né? Como você equilibra os seus hobbies com as suas responsabilidades profissionais? E qual o seu hobby? Aquilo que você gosta de fazer mesmo assim com muito prazer, com muito amor, independentemente do dinheiro, né? Como eu, por exemplo, eu amo escrever, amo ler, sem ninguém me pagar absolutamente nada. Um dos hobbies, né? Tem vários, mas o principal tudo está ligado à cultura, né? À educação, porque eu gosto do bate-papo, entendeu? O maior hobby é bater papo, é ter grupos, graças a Deus a gente tem vários grupos de pessoas que a gente troca experiências, realiza as conexões, né? E tudo troca de experiência, não tem esse aprendizado melhor do que você sentar e conversar e ouvir e também transmitir, né, as suas experiências, porque costumo dizer, né, a inteligência, todos nós temos potencialmente, né, conhecimento a gente vai adquirindo e com o tempo a maturidade ela traz a sabedoria, que é diferente, né? Tem até uma filosofia que diz que o inteligente, ele viu um buraco, ele entrou para aprender a subir, né? E o que detinha o conhecimento, ele passou perto, mas não entrou. E o sábio passou distante. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, esse é um dos nossos hobbies. Eu gostava muito também de esportes coletivos. Eu vou voltar a fazer. Realmente, eu confesso que eu tenho parado um pouco. Então, eu gosto de fazer as minhas caminhadas e viajar. Não tem coisa melhor do que viajar. Eu gosto de viajar aqui mesmo pelo estado ou fora, entendeu? São poucos os estados aí que a gente não conhece e são experiências marcantes, entendeu? Qualquer problema que você tiver ou qualquer situação, faça uma viagem, meu amigo, que resolve tudo. Pode falar em viagem, Tenente Coronel Reinaldo Abreu, 30 de junho. Rapaz, você e a sua esposa têm viajado bastante, né? Já tem nos convidado aí para várias viagens e a gente tem deixado vocês seguirem. Mas de vez em quando a gente fura a fila também e vai mais distante que vocês, né? Como é que estão as viagens internacionais? Qual é o próximo plano aí com a família? Bom, vamos começar logo pelas nacionais, né? A gente tem um projeto aí do Sul, um estado que eu não conheço, a única capital é o Rio Grande do Sul, né? A gente está pensando em viajar, para descer para Gramado e conforme for a gente descer até o Paraná, né? Vamos ver aí, pegar um carro ali, não é tão distante, a gente está querendo tirar um tempo e a gente está pensando, né, em viajar nessa viagem internacional ano que vem para Israel. Como eu faço parte também da ADONEP, né, que é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno, e a gente tem também nossos congressos internacionais e ano que vem esse ano não deu para ir porque sim, a minha esposa, que é uma grande companheira aí nas viagens, e tem sido um braço direito para mim também, junto com a minha filha, meus 2 filhos. E é muito bom estar sempre em família, entendeu? A família é a base de tudo, assim como meus pais, né, nos deram exemplo, a gente procura fazer o mesmo, né, para com nossos filhos.
e a gente faz uma viagem. Ainda está faltando a gente fazer uma viagem com os 3 filhos juntos. A gente está pensando nessa viagem internacional em fazer. E, enfim, gosto muito de... Um detalhe também que você não me perguntou, mas eu vou falar. Quando eu viajo, como eu disse, sou muito curioso. Todo mundo viaja só para se divertir. Eu me divirto olhando obras, algum aspecto cultural, e quando eu chego eu fico louco da cabeça, que eu digo, meu Deus do céu, isso aqui daria aqui em São Luís assim, assim. Então, não seria um hobby, é um desejo que eu tenho. Se Deus quiser, eu vou realizar esse desejo, de ou trabalhar, ou poder ter alguma oportunidade, quem sabe, se até na minha aposentadoria eu quero mexer com outra coisa, como eu falei, secretário de Turismo ou de Cultura, ou infraestrutura, né? Porque eu tento assim trazer as coisas, as ideias, né? Graças a Deus eu tenho muitas ideias, porque eu sou uma pessoa muito viajada, e todas elas eu tento, né, desejo implantar em São Luís. Então seria um harmonizador do público com o privado. Essa questão turística ainda, que dá falta ser muito bem explorada, entendeu? A gente ainda está distante, embora eu entenda que os esforços aí dos governos, mas a gente ainda precisa mesmo viajar para realmente para ver como é o turismo lá fora, no Ceará, e, enfim, para poder fazer com que o nosso estado cresça. Então essa é a nossa contribuição. A gente quer contribuir, né? A gente vai aposentar, mas a gente quer contribuir dessa forma, né? Nós estamos indo para o final do primeiro módulo, nós temos 30 minutos no primeiro módulo, vamos encerrar dentro de 2 minutos, né? E vou encerrar com uma pergunta ainda sobre hobbies e interesses, né? Qual o papel da religião em sua vida e como isso influencia suas decisões e ações? Bom, a religião, né, é muito importante. Então Deus, que é o nosso conector maior, Deus é que nos ilumina, entendeu? Como eu disse, a gente vai olhando para trás, a gente vê tanta coisa que a gente não acredita. Agora mesmo eu vi no Instagram, o Instagram é bom por isso, uma recordação de 6 anos atrás, onde eu tive a oportunidade de fazer um curso de assessoria parlamentar militar, né? Eu gosto de ativismo social, me considero um ativista social independente. As causas sociais da nossa instituição, sempre participei dos momentos das nossas lutas sociais, entendeu? Por melhorias. Então, assim, a gente teve sempre essa oportunidade. Então, só tem a bondade de Deus, não tem outra explicação. Então, as nossas orações, entendeu? E agora mesmo, entendeu? Eu quero me aproximar muito mais de Deus. Esse é o primeiro passo, né? Deus, família, né? O trabalho, e aí vem descendo, mas Deus está em primeiro lugar. Então tem sido realmente um norte para a minha vida. Ele é que direciona, às vezes nossos planos é um e Deus nos dá outro. Às vezes até num tropeço que a gente tem, sim, é para a gente recuar. Exatamente. E então, avançar segundo. E avançar. Eu quero aqui aproveitar para relembrar aos nossos ouvintes que nós voltaremos dentro de 10 minutos, né? Mas eu quero também lembrar a todos que nós temos um trabalho árduo, né, nesse sentido. A rádio nós iniciamos no dia 13 de fevereiro de 2025, essa rádio. Nós tivemos já um grupo já de entrevistados aqui, e a cada entrevista dessa a gente tem um aprendizado, é recíproco, a gente aprende muito, viu, professor? E Tenente Coronel Reinaldo 30. Mas eu quero dizer também que nós temos cursos, né, e esses cursos eles são tipo... Eu lembro, toda vez que eu lembro de alguma coisa independente, eu lembro da AMEI, Associação Maranhense de Escritores Independentes, daqui. Eu como escritor independente, para eu poder lançar um livro, eu tenho que vender. Você está vendo aqueles livros Trovoar que estão ali? Né? São 4 autores que nós vamos lançar esse livro em breve, né? Já estão aí separados, né? E esses livros, para que eu possa fazer o outro, que já mandei fazer a diagramação hoje, acabei de receber aqui, eu tenho que vender aqueles, né? Da mesma forma, para que eu possa manter esse projeto, eu tenho que a contribuição dos nossos ouvintes aí. Eu gostaria que vocês atentassem para o Pix, que é o 989-8135-9372, repetindo, 989-8135-9372, né? Eu não consigo colocar na tela, que eu não aprendi a fazer ainda, mas esse Pix ele vai estar no nome de José Carlos Castro Sanches, porque com esses recursos aí vocês podem ajudar com R$1, R$5, R$10, R$15, 20, e aí cada um dentro da sua condição, né, para que a gente possa manter esse projeto, porque eu tenho um custo
considerável com isso aqui, né? Inclusive equipamentos que eu adquiri recentemente, né? E vou adquirir mais, né? Preciso de um telefone específico para fazer a filmagem, que eu estou usando o meu agora e pedindo emprestado de quem vem para poder usar para fazer as considerações aqui e ter o material de entrevista pronto também, né? Então é isso. Agradeço a todos. Dentro de 10 minutos, não, dentro de 7 minutos nós retornaremos para o nosso segundo momento. Obrigado, querido Reinaldo 30, por esse momento. Em seguida a gente continua. Forte abraço e até mais. Você fica ligado. Obrigado. Mas aí vocês não tomam café à noite. Eita, parece que eu gosto tomando café. Vamos até cortar. Vamos tomar o seu café, vamos lá. Já tá. Não, deixa para depois. Não, senhor, vamos lá, a gente vai lá, dá tempo. É para isso mesmo que eu deixei esse intervalo, para a gente poder. Vamos lá. Só não deixa eu bater aí, tá? Vem, Reinaldo, tomar um café. Eu botei aqui, aí eu não sei se vocês querem água aqui. Vamos aqui na cozinha. Eu tenho sorvete também. Essa xícara aqui? Essa aí. Essa, ela tá nessa altura aí? Não, nessa altura não, mas ela ainda bem que vocês botaram o microfone próximo, mas ela ficava aqui, ela incomoda. Se ela ficar muito alta, ela incomoda. Deixa eu ver se eu falo com o Fábio. Eu não posso, porque o celular está usando o que eu estou falando. Pois é. A próxima vez tu fala com ele. Tu já fala com ele, que não são ficar música. O fundo musical tudo bem. Olha, enquanto eu vou só fazer um fazer uma propaganda dos meus livros também, né? Aproveitando aqui o intervalo para fazer aqui uma propaganda dos livros do autor José Carlos Castro Sanches, que vos escreve, que vos fala. Nós temos o livro Trovoar, né, que é um livro aqui em parceria com o José Maria Brito, que é o Zequinha Trovador, com Pedro Neto e com o Coronel Carlos Furtado. Esse livro aqui é um livro de trovas
tem 400 trovas, sendo 100 de cada autor ou coautor. 100 trovas do Sanches, 100 trovas do Brito, 100 trovas do Pedro Neto e 100 trovas do Coronel Furtado. Estaremos em breve informando a data de lançamento desse livro, que já era para ser lançado, mas em função de um problema particular de um dos nossos colegas, a gente deixou para marcar no momento que a gente pudesse participar todos juntos em breve, né? Quero lembrá-los também que nós temos os livros da série 3 Viagens, que é o livro Divagando na Fantasia Orlando, de uma viagem que eu fiz para Disney com a família, né, que conta toda a história em detalhes. Uma viagem fantástica, transformadora, que me deu uma visão diferenciada do mundo, da realidade das coisas, também da magia da fantasia, né? Nós temos o segundo livro dessa trilogia, que é da série 3 Viagens, aqui, das coisas que vi na Serra Gaúcha também, um livro que fala dos momentos das viagens que eu fiz para Serra Gaúcha, ali para Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, e aquela região toda que é uma região maravilhosa. Agora há pouco o nosso colega citou que quer fazer uma viagem para lá também. Eu conto das indas e vindas, né, todo esse trajeto em detalhes aqui nesse livro. E esse livro também, que é o terceiro dessa mesma série, 3 Viagens, que me leva na mala, né? Esse livro, ele conta de viagens que eu fiz em família também, para as Alagoas, região ali de Pernambuco também, Recife, as praias ali de São Miguel, e também a região toda de Maceió, e em suas idas e vindas também, nos passeios pelos canaviais e outras áreas belíssimas, das praias de águas azuis lá daquela região, e outros detalhes, né? Nós temos também O Voo da Poesia, que foi o último livro nosso lançado, que é um livro de poemas, né? Um livro que tem uma capa fenomenal. Essa capa, eu sempre estou dizendo que ela foi feita de última hora, quando o livro já estava sendo enviado para fazer a emissão, né? Para fazer no caso, a impressão. E aí eu encontrei um amigo, e esse amigo, ele que fez essa capa, que é o Luna Neto, né? Capa fantástica, todo mundo gosta muito desse livro, eu também gosto muito dele. Livro bom, né? O livro Borboletas e Colibris, que eu escrevi em parceria com o meu amigo Pedro Neto. Nós tínhamos até o plano de fazer já uma edição em inglês agora, mas como o Pedro Neto está com outras despesas no momento, relativas a próprias questões familiares, né? Está investindo em benefício da sua casa, do seu lar, né? A gente vai deixar para depois. Mas enquanto isso, eu vou estar lançando um livro também em inglês, já um livro solo, né, em inglês. Em breve, em novembro, nós estaremos com o livro lançado lá nos States, né? Nós temos também esse livro que eu fiz em parceria com minha neta, Pérolas da Jujuba com o Vovô. É um livro muito bacana também, gosto muito desse livro, porque ele tem aqui contos, crônicas e poemas, né? Os contos são da minha neta, eles são em português e inglês também, os contos, né? E as crônicas e os poemas são meus, né? Um livro também muito interessante, tem tido uma boa receptividade, né? Esse livro, Ecos da Academia Maranhense de Trovas, foi um livro feito em parceria com os trovadores da Academia Maranhense de Trovas, da qual eu sou membro, né? Foi conduzido aqui pela Wanda Cunha, né? Com o apoio dos demais colegas acadêmicos, né? É um livro que tem centenas de trovas, né? E cada trovador fez deu a sua contribuição aqui, no sentido de que a gente possa estar propagando a trova. Então, muito bom também esse livro, quem tiver interesse, né? Eu tenho poucos exemplares dele, porque foram divididos para alguns, tipo assim, foram 5 livros para cada autor, né? Para cada coautor. Pétalas ao Vento, um livro também só de poemas, esse livro muito,
muito interessante. Eu tenho recebido um feedback muito bom também desse livro. É um livro solo, né? Que tem aqui poemas bem interessantes, bem reflexivos. E também tem alguns que tocam, né, pelo detalhamento de situações do dia a dia que vale a pena a gente compartilhar. Né? Da minha primeira série de trilogia, né, que foram esses 3 livros aqui, Colheita Peregrina, Tenho Pressa e A Jangada Passou. Esses livros eles foram produzidos pela editora Viegas, aqui da MEI, né, foram os primeiros. Né? Esse primeiro livro, que é o Colheita Peregrina, ele fala de uma viagem que eu fiz para aquela região ali de Pernambuco, onde nós fomos assistir a Via Crucis, né? E nele o detalhe, esse livro aqui foi um livro interessante. Eu fiz fui de ônibus, voltei de ônibus e durante a viagem eu escrevi, né? E em 10 dias eu estava com ele completo, né? Esse livrinho é um livro muito interessante. Ele tem aqui as 15 estações da Via Crucis. Ele foi prefaciado pelo amigo meu, essa tríade, prefaciada pelo saudoso amigo José Fernandes, né? Que é um escritor fantástico, para mim, um dos melhores cronistas que eu conheci, né, com facilidade de escrita até muito boa, né, interessantíssima, bem objetivo. E ele é também da Academia de Arari. Era da Academia de Arari, né, até o momento que... E outro livro, Tenho Pressa, né, um livro muito interessante também, ele tem umas reflexões muito bacanas, né. É um livro ele é bem fácil de leitura e ele é muito reflexivo, né? Inclusive esse livro aqui, quando eu botei ele esgotou tão rápido que eu só tenho esses exemplares aqui. Esses aqui, na verdade, né? A Jangada Passou, que é o terceiro livro dessa tríade sanchiana. Também é um livro de crônicas. É o livro mais denso, né? Poderia ter sido dividido as crônicas desses aqui e outro. Tenho Pressa, mas eu escolhi aqueles Tenho Pressa, só aquelas crônicas mais ligadas à autoajuda também, né? E esse aqui é um livro que tem crônicas diversas, muito interessantes. Da trilogia da vida, eu tenho os livros, No Fluir das Horas é Tempo de Ler e Escrever, que foi prefaciado pelo amigo escritor Zé Neres, né? Tenho também o livro A Vida é um Sopro, prefaciado pelo escritor e amigo também Sebastião Moreira Duarte, né? E o terceiro da sequência é um livro, esses dois são livros de crônicas, né? E esse terceiro é um livro, o livro Gotas de Esperança, é um livro de poemas que faz parte dessa trilogia da vida. Essa trilogia da vida foi prefaciado pelo amigo também, José Carlos Souza e Silva, que também, os três são da Academia Maranhense de Letras, né? Os anteriores foram prefaciados pelo colega que eu falei, que é o nosso amigo saudoso Zé Fernandes. E os demais, cada um é bom. Eu sempre gosto de valorizar os prefaciadores, porque o prefaciador ele tem um trabalho interessante, né? Esse livro aqui, esse livro Pétalas ao Vento, no caso, o prefácio foi da Ana Luísa Almeida Ferro também, né? Que também é minha confreira do PEN Clube do Brasil, juntamente com o nosso amigo Daniel Blum, que me indicou para o PEN Clube do Brasil na época, e eu agora estou marcando para tomar posse, talvez daqui a 1 mês ou 2 meses, né, no Rio de Janeiro, né? Uma vez que já estava praticamente com uns 2 anos que eu recebi uma posse meio que virtual em função daquelas questões lá na época da Covid, né? E aí agora eu decidi que eu vou fazer presencial esse momento, né? Esse livro, Pérola da Jujuba com Vovô, a prefácio é da minha filha mesmo, da mãe da Júlia, né? A Fabielle Sanches. Prefácio muito, muito amoroso, muito carinhoso. O prefácio de Borboletas e Colibris, ele foi feito pelo amigo também arariense, um prefácio fantástico também, que eu achei muito bem escrito, do Adenildo Bezerra, à época presidente da Academia Arariense de Letras e Artes e Ciências. Atualmente o presidente é o confrade Pedro Neto, né? Esse O Voo da Poesia
Voo da Poesia, nós tivemos o prefácio aqui, cuidado com o tripé também, do Voo da Poesia. Esse tripé é bom, né, cara? Tudo bem? Eu tenho até que comprar um pra mim, que eu trouxe um do Rio e eu não sei onde foi que eu fiz com esse tripé. Tira esse bem aí de Sanches, por favor, Reinaldo. Ó. Aqui, não é melhor? Vê que assim, aquele de Sanches, me dá só esse suportezinho. Isso, aí tu bota pra cá, pra botar o teu. Isso, pra não tirar pra cá. O livro Voo da Poesia, voltando, né, porque a turma entrou aqui, acabou que eu desviei um pouco o foco rapidamente. Por Sônia Amaral, né, que é membro da Academia Ludovicense de Letras também, né? Os livros da série Me Leva na Mala, o prefácio do Me Leva na Mala é do nosso amigo Aldir Melo de Araújo, membro da Academia Ludovicense de Letras e Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, e ele também foi professor, né, da UFMA, e reitor da UFMA também, o Aldir Melo. Fantástico também o prefácio dele. Das coisas que vi na Serra Gaúcha, o prefácio de Sanatiel Pereira, o atual presidente da Academia Ludovicense de Letras, meu amigo, pessoa que eu tenho maior admiração, a gente tem uma relação muito, muito íntima, assim, no sentido de um papo agradável, saudável, né? Tem pessoas que a gente, né, identifica, né? Divagando na Fantasia Orlando, esse livro aqui tem um prefácio do Jacques Paz, que é um poeta que, na verdade, ele é da área de projeto, é um cara ligado à área de projeto, mas ele gosta muito de poetizar, né, de fazer poemas e tal. E, por acaso, nós estávamos juntos na viagem para Disney, no caso em Orlando, quando nós estávamos, e a casa que nós ficamos lá em Orlando era da esposa dele, né, e aí daí a gente manteve essa relação, intensificou, e lá ele resolveu fazer esse... E o Trovoar, né, que é esse primeiro livro que eu apresentei para vocês, o prefácio, eu mesmo fiz o prefácio, porque a gente na época tinha uma outra pessoa que ia fazer, mas por algum motivo não foi possível a gente consolidar pelo tempo que nós tínhamos. Eu fiz o prefácio e demos encaminhamento. Então é isso, nós estamos agora aqui retomando o nosso bate-papo com o Tenente Coronel Reinaldo Pimenta. Reinaldo, como é que foi aí? Aqui é o seguinte, olha, aqui a gente faz assim, a gente além de fazer entrevista, a gente ainda oferece um café com pão, com bolo, com tudo, né? Exatamente. Não, Coronel? Muito bom por sinal, né? Um cafezinho, não sei, uma manteiga, tem coisa melhor. Coronel, como é que faz aqui para aparecer aqui a mensagem aqui? Eu estou retomando aqui o nosso bate-papo, vamos às 20h10, nós temos 30 minutos aí para a gente fazer esse segundo momento. Eu vou só marcar aqui para a gente não poder extrapolar, porque quando eu extrapolo tem um coronel aí da Polícia Militar, acho que esse coronel aí chamado Sebastião Lopes. Rapaz, quando eu atraso um pouquinho aqui, ele me liga dizendo, tá reclamando, não tá atrasando, tá demorando, senhor. Já não sei como ele já me ligou. Regime militar. Regime militar, o cara joga duro comigo. Comandante. Foi comandante hoje? Foi, no primeiro batalhão. Assim que eu entrei na polícia, um abraço aí pro coronel Lopes, né? De que é meu conterrâneo, né, de Baixada também. Aliás, Beckman é a cidade que mais deu oficial da polícia militar, mais tem, verdade. E, graças a Deus conseguiram galgar aí os últimos postos. E o coronel foi meu comandante do primeiro batalhão, né? Sei que eu entrei como sargento na Polícia Militar, fui trabalhar no grande primeiro batalhão, que foi um dos maiores batalhões da nossa capital. E ele era o comandante lá na época. Livros e influências agora, só para a gente dar continuidade, né? Você citou lá na sua biografia, né? Alguns livros, né, que influenciaram a sua vida, e você já citou, inclusive, a Bíblia Sagrada, Pai Rico, Pai Pobre. Qual o livro que teve o maior impacto em sua vida e por quê? Você consegue lembrar? Assim, eu não sei se foi o maior, mas foi o ponto inicial, como eu falei, foi o livro que eu não recordo, na verdade.
era de Dona Carminha, se não me engano, ela era autora. Ela trabalhava no Convento das Mercês, eu tive a honra de trabalhar no Convento das Mercês também, na segurança lá, e aí a gente fez a amizade com ela e com outras pessoas que... Foi na época que realmente o Convento das Mercês, ele estava assim no auge, entendeu? Tinha várias exposições, então esse livro, né? Eu falei. Mas um livro também que me marcou foi o Pai Rico, Pai Pobre, entendeu? Porque a gente tem que entender uma coisa, porque ele falou uma coisa muito importante. Muitas pessoas vão trabalhar exclusivamente pelo dinheiro. Claro, você precisa do dinheiro, mas você não tem que ser... E ele fala, né, como ele cita, que o dinheiro ele é um bom escravo, mas um péssimo senhor. Então, assim, você tem que aprender uma profissão, você tem que saber, de fato, o que é um ativo, aquilo que está lhe causando prejuízo. Como ele sempre explica, uma casa, isso tudo é relativo, né? Uma casa ela pode ser um bom ativo, mas também ela pode ser um bom passivo se você não estiver usando, se ela estiver ficando obsoleta, se deteriorando. E ele ensinou uma coisa também, que muita gente não faz. Eu tenho alguns imóveis e o que eu faço? Antes eu tinha um medo assim, de alugar e aquela crença limitante do povo. Ah, não vou alugar porque as pessoas vão acabar, vão destruir a casa. Ora, você bota uma pessoa para administrar. Então eu só aprendi nesse livro, entendeu? E nunca me arrependi. Então assim, como ele diz, as pessoas têm que parar com essas crenças limitantes e transformar aquilo que poderá ser passivo no ativo. Desde que você use, né, as pessoas certas, coloque alguém para administrar. Então assim, ele me ensinou muito, o Pai Rico e o Pai Pobre, que é uma história de dois pais. O pai rico, na verdade, não era o pai dele de fato, e o pai pobre era o pai biológico, que falava que ele tinha que estudar, e tem que se formar primeiro, depois trabalhar. O outro sequer era formado, mas ficou rico por quê? Porque tinha esse método, de onde ele foi trabalhar pela primeira vez, ele aprendeu como era a profissão. E aí ele foi praticar e foi fazer melhor, né? Porque a gente sempre... Você lê um livro, você vai a tendência é que você fique melhor do que aquela pessoa que escreveu. Se você for reescrever o livro, você já vai... E assim a vida é assim, a evolução é essa. Por isso é que você já está o quê? No 100º livro? E a gente futuramente também está uma forma aí para fazer um livro também. Você está falando interessante, né? Cada dia que a gente... É tipo escrever, né? Tipo ler, você falou com muita sabedoria, né? Quanto mais você escreve, melhor você fica, né? Por isso que cada dia a gente vai aprendendo e vai modificando até as vírgulas, os pontos, as interrogações, exclamações, né? E vai melhorando. Aí como você acha que a leitura e o estudo contínuo contribui para o sucesso pessoal e profissional? Também, só que eu esqueci de falar, o outro livro também que, por último, foi assim, a Gota d'Água, né, que faltava assim para fechar os 3 livros assim, importantes. O livro Essencialismo. Essencialismo. Muito bom. Esse livro para mim, principalmente para a gente que já está completando os 18 pela 3ª vez. E assim, a gente não tem mais tempo a perder. Então assim, o essencialismo ele prega, inclusive, que, um exemplo, que 70% das nossas preocupações não vão ocorrer. Às vezes se preocupa com certas coisas e perde tanto tempo, entendeu? Então ele é um livro mesmo que fala daquilo que é importante, daquilo que tem valor realmente, e que essas a gente não pode deixar passar batido. Sim, mas a pergunta mesmo foi... como é que você acha que o ensino, né, a educação pode influenciar nas pessoas, né, melhoria profissional e pessoal? Bom, eu não vejo nenhum outro caminho, né? Você vê os grandes países desenvolvidos, a Suécia, a Suíça, o próprio Estados Unidos, países de primeiro mundo, eles só são de primeiro mundo por causa da educação, né? Aí você diz assim, não, mas os Estados Unidos tem um poder bélico, poder militar, mas isso vem decorrência da inteligência, né? Então nada é a força só é uma consequência da inteligência. Então só a educação muda a vida de fato de uma pessoa. Então a leitura ela transforma, você você se apaixona pela leitura. Cada vez que você aprende um conhecimento, você quer ter mais e mais. Por quê? Porque é como se você entrasse ali passa a ser um hobby, uma diversão. E lógico, quando você começa a abrir a sua mente, sair da caverna, que você vai fazendo as descobertas, aí você não para mais, entendeu? Então é a base de qualquer instituição que largue a educação, que largue o ensino, a doutrina,
entendeu? A doutrina. Por exemplo, eu vou falar aqui da polícia, né? A polícia de Minas Gerais. Por que a polícia de Minas Gerais até hoje é uma polícia muito mais sólida do que as demais? Porque eles não largam a doutrina. Lá tem uma coisa chamada doutrina, é escrita. Né? Então só se faz aquilo que está escrito. Ah, vai ficando obsoleto, mas tem que fazer. É o procedimento, é o POP. E assim vai, aí vai se estudando, vai se fazendo. A Polícia de São Paulo também, entendeu? E a gente também, graças a Deus, ao curso agora do Estado Maior, Comando do Estado Maior, que a nova lei autoriza aí, também fizemos um curso em convênio com a universidade muito bom, onde nós pudemos realizar vários projetos. Tá? O nosso projeto pessoal da minha equipe foi a transformação da diretoria de pessoal em 3 segmentos, né, e outras subdiretorias, que já é preciso, e a gente acredita que deve ser implantado em breve. Então assim, foi muito bom, tivemos grandes trabalhos, e a nossa polícia também está de parabéns, né, começando não, a gente já escrevia, né, demos um tempo, e aí agora a gente está voltando à doutrina. Espero que para quem está ficando e para quem está chegando, né, eu tenho um filho também que é capitão, eu sempre digo isso para ele, tá? A polícia agora é de vocês, escrevam tudo, tem que estar escrito, só vale o que está escrito, porque eu aprendi com um colega, um coronel, que ele dizia o seguinte: olha, o que se fala se perde, o que se escreve fica. E é isso, tanto é que os livros, não tem coisa mais importante assim, na vida para ampliar o conhecimento do que o livro. E quando eu falo livro, como eu vou fazer no meu projeto, no nosso projeto, a gente fala que o livro não é só esse livro de papel, esse é o principal, mas um cinema, um bom vídeo, aquilo que realmente de fato vai edificar. E aquela história, se você não sabe o que ler, leia qualquer coisa, como Shakespeare dizia, né? Você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Para começar, qualquer livro serve, e aí você vai adquirindo conhecimento. E vai fazendo a seleção natural, né? Meu irmão, é interessante, a Academia Militar Maranhense de Anclan, né? Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares também tem um trabalho muito interessante, né? Aí sobre a tutela do nosso colega Coronel Furtado, né? E também eu acho que é um ponto de excelência que a gente tem que manter, né? Dentro da linha que você acabou de citar, né? Olha, o Coronel Furtado é uma pessoa admirável, um grande intelectual da Polícia Militar, um homem enquadrado, disciplinado, disciplinador, entendeu? Tá de parabéns, parabenizo novamente. Eu estive na ata de fundação, estive lá presente, fiz questão da primeira reunião que tivemos no Comando Geral, porque eu acho que todo e qualquer conhecimento é importante, é válido. E a academia é para mostrar a cultura, que também fixa um povo, né? Um povo sem cultura, ele é um povo ambulante, é um povo que não tem hábitos fixos, né? Aí o Estado de Israel, como mantém a cultura até hoje, né? Durante todo esse tempo. E os demais países também, os países desenvolvidos, na verdade, eles mantêm uma cultura. Tá? Um certo direcionamento. E o Coronel Furtado foi importante, é presidente da academia da Anclan, Academia de Artes, Ciências, Letras, né? Militares. A gente também havia conversado na época, essa ideia nasceu também a Monsenhor Hélio Maranhão, né? Que ele também, acredito que ele, não sei se ele fez parte, isso foi depois do seu falecimento, mas ele pediu que eu trouxesse um trabalho, na época a gente trouxe também, de uma academia de Minas Gerais, que já existia. Eu acredito até que o Coronel Furtado também possa também ter se inspirado. Eu acho que porque ele se formou em Minas Gerais. Né? Ele fez a Minas Gerais, foi disso, uma polícia forte. Então nós formamos grandes oficiais, também com uma polícia de São Paulo. Então, parabéns, que continue esse trabalho. Tenente Coronel Reinaldo 30 Júnior está sendo aqui entrevistado no momento. Na verdade é um bate-papo aqui bem informal, né? Mas agora nós vamos para a segurança pública e carreira, que eu queria também entrar nesse mérito, só para a gente dar Qual a sua visão sobre a segurança pública no Maranhão e no Brasil, e quais são os principais desafios e como podemos superá-los? Olha, a segurança pública hoje, a gente vê, né, que a realidade do país, ela se tornou, não de hoje, né, mas já vem pela leniência que nós temos, né, não da polícia. A polícia está fazendo um trabalho espetacular. E, assim, eu sou um pouco polêmico nisso aí, né, inclusive eu converso com vários juízes, tem vários amigos e eles não discordam de mim, alguns. Muitas vezes se diz que as leis do Brasil, elas são frágeis. Eu discordo.
como bom estudante de direito, eu discordo. As leis não são tão frágeis. O que falta é postura, né? Então a gente viu aí, por exemplo, a gente viu em grandes operações aí que nós tivemos no passado, onde o Ministério Público, os juízes se arregaçaram a manga mesmo e combateram o crime. Por exemplo, nós temos um juiz que eu nunca me esqueço, e aquilo me marcou, aquilo é uma coisa que eu me coloco no lugar dele, doutor Odilon. É um juiz que trabalhou na fronteira do Paraná, combatendo o crime. Esse homem, esse cidadão, ele não tem cidadania, ele não vive, porque ele vive todo tempo com seis policiais federais, já de muito tempo, ameaçado, né, com várias tentativas, simplesmente porque ele combateu um crime, um juiz federal, para você ter uma ideia. Mas a gente tem que se unir. Eu acredito que o Estado só vai combater o crime, por exemplo, o crime organizado não é a polícia militar, é o Estado todo, o Estado juiz, o Estado Ministério Público, o Estado Executivo. Quando eles estiverem unidos, todo mundo arregaçar a manga, aí sim, aí o bandido ele sabe onde ele pisa, entendeu? Se ele tiver uma justiça séria, célere também, porque a falta de celeridade, a prescrição, ela só o quê? Só incentiva o crime. Mas assim, voltando aqui, a Polícia Militar do Maranhão, quero agradecer, deve estar assistindo também, o Coronel Pitágoras, né, uma pessoa nova, mas que tem uma visão moderna, entendeu? Que está tentando dinamizar a Polícia Militar, está resolvendo os problemas internos, porque não adianta a gente resolver o problema externo e não arrumar a nossa casa. Então isso ele está fazendo, eu sou testemunha, entendeu? Inclusive, frente ao governador, estava presente quando ele, no Comando Geral, numa visita, ele fez algumas reivindicações. E eu acho que é isso, o oficial tem que reivindicar, entendeu? Ninguém sabe o que calado quer. Então a gente está esperando aí algumas melhorias, né? E a gente está esperando aí, inclusive, na questão de ascensão na carreira, que estava meio travado, e aí nós temos agora uma nova lei, que é a LOB, Lei de Organização Básica, que graças a Deus eu também me sinto um pouco, né, participativo dessa lei, porque com ideias, e eu sou ativista, como eu falei, né, faço parte do grupo de oficiais da Federação Nacional de Oficiais, da FENEM. Eu já cheguei a ser associado em 4 associações ao mesmo tempo, né? E tal. Então, para quê? Para reivindicar, dar ideias, né? Como a gente foi na época da nossa conquista, da nossa Previdência, que foi importante. Hoje os militares, eles podem também trabalhar, inclusive foi uma das ideias também nossa e de outros oficiais. Eu sempre fui a favor do que a maioria era contra, que o oficial tivesse uma outra atividade. Eu sempre fui a favor. Por que o juiz pode, o Ministério Público pode? O militar ele deve ensinar, ele deve contribuir. Então hoje não, já desde 2013 que houve uma alteração na Constituição, luta da federação e todos nós oficiais, sempre eles me ligavam aqui e eu ia atrás dos deputado federal da nossa base aqui, e graças a Deus a gente obteve êxito, e hoje o militar ele pode fazer um concurso tranquilo para dar aula, né, para magistério. Então isso é muito importante, foi uma das conquistas também dos oficiais, dos militares. Bacana. Dando continuidade ao nosso bate-papo, ainda referente a essa questão da segurança pública, como você acha que a Polícia Militar pode trabalhar em parceria com a comunidade para promover a segurança e a tranquilidade? Porque, na verdade, só aproveitando para comentar, eu tenho percebido que, apesar de todos os esforços da Polícia Militar, né, e também da Polícia Civil e outras entidades que trabalham nessa área, o movimento, né, no sentido da criminalidade tem aumentado no Maranhão e no Brasil. O que você acha disso? Não, de fato, a gente observa, né? O crime está controlado, mas a gente sabe que ainda existe aí por exemplo, o feminicídio é um crime de difícil combate, se não tiver uma outra estratégia, se não tiver outras forças auxiliando, o próprio executivo também, né? Fazendo outras frentes na área da educação, de conscientização também. Então, isso vem ocorrendo não só no Maranhão, mas no Nordeste. E a Polícia Militar, por exemplo, as Forças de Segurança, o secretário, o doutor Maurício também, ele vem sendo incisivo, né, o governador também, para que se use estratégia. Por exemplo, agora mesmo, né, teve um início aí do crime de Novo Cangaço, fazia tempo que não tinha. Mas todos estão sendo presos, né, os que estão confrontando com a polícia estão tombando, e é isso que tem que ser feito mesmo. Então a polícia ela está para cumprir seu papel, ela é profissional, ela não está para brincar, principalmente com quem não está brincando com a sociedade. E assim, a gente está tentando combater os índices, a gente está tendo um efetivo, a gente dá esbarra na questão do efetivo, mas tem sido feito com curso de 2014 para cá, e assim a gente vai ajustando. Eu acredito que
O Coronel Pitágoras é um comandante divisor de águas também, costumo dizer isso aí, nós tivemos vários divisores de água, e um é esse, né? Ele está colocando o homem certo no lugar certo, está tentando restaurar a questão da antiguidade da instituição. Isso durante um tempo ficou meio que, né, isso qualquer instituição que se desorganiza, ela enfraquece. Então ele está tentando fazer isso, tá? Eu estou falando porque é pura verdade, e eu já tive a oportunidade de dizer para ele, sempre eu converso com ele. Então é um excelente comandante, e colocando as pessoas no lugar certo, e essas também, por sua vez, que coloquem o homem certo, e assim vai. Não adianta a gente ter um bom comandante, por exemplo, e não ter um bom subordinado logo imediato. Então, as peças têm que ser colocadas por qualidade, o homem certo no lugar certo. Coronel Pitágoras, que nos escuta aí, obrigado por ter confirmado a audiência aí. Qual o seu conselho, querido Reinaldo 30, para os jovens que desejam ingressar na Polícia Militar ou na carreira militar? Bom, eu incentivo, é uma instituição, apesar de a gente sabe que tem uns momentos difíceis, mas você se adapta à situação. Entre na Polícia Militar, faça o CFO, o concurso para soldados, quando tiver. Nós estamos precisando de pessoas com novas ideias, e acredito que uma das políticas do comandante também, né, é ele fazer eu acredito que já está acontecendo, uma readaptação dos nossos cursos, né, um realinhamento. Nós precisamos ter uns cursos de maior duração e mais dinâmico também. Às vezes não é só o tempo, mas a questão, isso aí a gente, infelizmente, algum tempo atrás, a gente fez curso aqui, VaptVupt. Isso aí é ruim, porque quando o policial entra mal formado, você tem que esperar no mínimo 30 anos, porque ele se esconde ali e não dá para você fiscalizar todos os policiais. Então você tem que formar, como na minha época. Na minha época nós fizemos um curso de sargento, foi muito bom. Foi um curso divisor de águas, né? Na verdade, foi um curso que entrou pessoas de fora. Então é bom que entre, porque às vezes a corporação, qualquer uma que seja, ela tem seus vícios, a sua cultura, que às vezes também fica enraigada ali, e tem as mazelas. Então quando vem a cultura de fora, ela começa a somar e aí transforma. Então esse curso foi um divisor de águas, assim como o comandante, né? Também é um divisor de águas aí na Polícia Militar, nessa nova geração. E a gente tem sempre que incentivar os nossos jovens, e a polícia está mudando, está melhorando, adentre na instituição, entre com doutrina, venha para realmente servir, porque é muito bom. Você tem servidor público, o nome está dizendo, é servidor, é para servir, ele tem que ser melhor do que isso. Eu sempre bati nessa tecla. Eu não admito que um servidor público seja inferior em termos de trabalho, ou seja, mais negligente do que um servidor da iniciativa privada. Por que o cidadão da iniciativa privada, entendeu? Ele trabalha ali, não é só porque ele está ali a instabilidade, não, é porque ele aprende. Você vê que as grandes corporações, ela faz treinamentos. Você também trabalha com isso, você sabe que as pessoas têm um prazer. Quando o servidor, às vezes o funcionário, o empregado privado, ele às vezes, de certa forma, ele tem uma certa negligência, mas quando ele faz um treinamento, quando ele faz um curso de conscientização, meu irmão, não tem, ele cresce. E assim tem que ser o servidor público, é para servir. Se não quiser servir, não entre em nenhuma instituição. Bacana. Muito boas considerações. Eu acho que você tocou numa ferida muito assim, é importante que as pessoas percebam que o papel do servidor público ou do servidor qualquer de uma empresa privada é equivalente, né? Todos têm que fazer o melhor. E você me fez lembrar, quando você falou inicialmente, que você estudou Química Industrial, né? E não terminou o curso. E eu concluí o meu curso em Química Industrial, fiz licenciatura em Química também, inicialmente, né? Será que ele não se encontrou por lá? E trabalhei na indústria, né? E na indústria que eu trabalhei, no caso Alumar, eu aprendi assim, lições extraordinárias para a vida. Eu entrei, aos 10 anos iniciais da minha carreira, a minha carteira era assinada como químico. E depois eu passei a assumir a área de segurança do trabalho, meio ambiente, higiene ocupacional, trabalhei com paisagismo, e tudo eu aprendi na Alcoa, que eu chamo de uma empresa de excelência, é uma escola de excelência. A gente chamava Universidade Alcoa. E tanto que se alguém me perguntasse, ou se falasse comigo lá na Alcoa, eles iriam entender que eu era engenheiro químico, né? Desculpa, que eu era engenheiro de segurança.
Quando, na verdade, o que eu aprendi de segurança foi a partir do momento que eu entrei na empresa e que fui desenvolvendo, fiz cursos assim, centenas de cursos, né? Realmente com profundidade, né? Isso é importante. Agora, para a gente já indo para as nossas considerações finais, né? Qual é a sua reflexão final sobre sua carreira e experiências que você teve? Assim? Bom, eu trabalhei também, uma coisa que eu não falei aqui, no interior do estado, onde eu digo que na Polícia Militar, o interior é que é a escola. Né? Normalmente a gente vai para o interior, aprende porque as dificuldades são maiores, mas assim a gente tem um prazer maior, a gente acaba sendo mais irmanado no interior, justamente por essas dificuldades. Então eu fui aspirante, fui para Pindaré, que era o 7º Batalhão, uma escola, um grande batalhão, e que é naquela região de Pindaré, Santo Inês, aquela região, nós tínhamos 55 municípios, né? E nessa época a gente dava conta. Por isso a gente sabe que as coisas eram diferentes, o crime era diferente, mas não era muito diferente de hoje. Então assim, as considerações que eu faço é que, primeiro, você precisa ter consciência de qualquer trabalho profissional que você faça. Você tem que ter a consciência de que o seu dever é mais do que dever, é sua obrigação além de tudo, né? Então você tira seu sustento, seu salário do serviço público, e o serviço público, como eu volto a dizer, você tem que valorizar, mas de fato não é só cobrar, né? Eu vejo muito servidor cobrando, eu quero melhorias, eu quero isso e aquilo, mas será que você está servindo bem? A sociedade é carente, principalmente no interior, e eu tive grandes experiências, e uma coisa que eu quero falar, que a Polícia Militar me ensinou, e isso é o que eu dou conselho para os nossos colegas que estão entrando hoje na instituição. Tenha paciência com a sociedade, principalmente no interior, e eu tenho o prazer de dizer que pelo menos 3 pessoas que se tornaram grandes amigos meus são pessoas que eu efetuei prisão. Por quê? Por algum erro de lise a gente também conversou, a gente sabe que a gente não pode ser, somente nós da Polícia Militar, nós temos que fazer o papel comunitário. Então eu tive uma carreira muito boa também em Itapecuru, passei 5 anos, né? E lá fiz grandes amizades. Você foi até Rosário, né? Até Rosário, foi a primeira unidade que eu comandei. Que eu comandei, né? Porque em Pindaré eu era tenente, eu fazia parte da administração. E era um pelotão nessa época, hoje é batalhão, praticamente não mudou. Nesse tempo era até mais, tinha o maior efetivo, mas era um pelotão autêntico de Rosário. E eu tive o prazer também de trabalhar naquela região, de lá eu fui para Itapecuru, não queria ir para Itapecuru, entendeu? Eu queria permanecer em Rosário, e um delegado, o doutor Couto, na época, que me disse, Trita, mas Itapecuru não é maior do que, não é um comando maior, fica por aqui. E aí nesse fica por aqui, né, fiquei só 5 anos. Enfim, foi uma grande experiência que eu aprendi, entendeu? A sociedade, você trabalhar com a sociedade, você ser comunicativo, um desafio aos jovens também, é trabalhar a sua comunicação. Você tem que desenvolver, sair um pouco do WhatsApp, das redes sociais e desenvolver a sua comunicação, que é uma ferramenta, a maior ferramenta que existe para você obter sucesso, né? A comunicação é só o começo para abrir as portas. Agora, não falando especificamente para o público, no caso das pessoas que ingressaram ou que querem ingressar na polícia, falando agora para os nossos ouvintes da rádio Fala Sanches Web, que mensagem você deixaria para esses ouvintes que estão aí ávidos por novidades e certamente estão aí aprendendo muito na nossa conversa? Eu já aprendi muito com você hoje aqui, nesse nosso bate-papo, e certamente os colegas que nos escutam também. Qual seria essa mensagem que você deixaria para eles? É uma mensagem de esperança, mas não é aquela esperança de ficar sentado. Como dizem, né? É o verbo esperançar. É você agir, é você ter experiência real, ter a fé primeiro em Deus e acreditar nas mudanças. E que você não pode, não tem que ficar só como espectador, mas tem que ser nem coadjuvante, tem que ser o autor da mudança. Protagonista das mudanças. Seja ativo, seja proativo, seja solidário. Nós precisamos muito da solidariedade uns com os outros. Todos nós temos que ser gratos também. É o maior ponto. A mensagem que eu quero deixar é essa aqui. A maior mensagem é a gratidão. Às vezes a gente olha, às vezes eu quero fazer um projeto, e às vezes eu olho assim, oh Deus, me dê isso aqui. Eu digo, não, Deus já me deu.
eu estou retribuindo, e ele vai dar porque ele é bom, ele vai aumentar. Então seja grato, todos nós temos uma história de vida, todos nós, entendeu? Qualquer um, se vocês ouvir qualquer pessoa ele falar da vida dele, ele vai ter os mesmos problemas, parecidos, entendeu? De forma diferente, mas ele vai ter momentos bons, momentos ruins e superação. Então a gente tem que acreditar, seja grato pelo que você tem e corra, não atrás, como o professor Júlio, que é professor de motivação, excelente professor, ele dizia sempre assim, não corra atrás, corra na frente, quem corre atrás não chega. Então corra na frente, procure buscar o seu sucesso, mas sempre procurando estudar. Estudar é bom, não é ruim não. Infelizmente a cultura nossa, a gente acaba colocando às vezes até para os filhos. Não, filho, se tu não estudar e tal, aquela coisa toda, e não coloca que o estudo tem que ser uma coisa de autoconsciência, né? Uma coisa natural e que é importante e que não é ruim. Então essa é a minha mensagem. Gratidão. Como os ouvintes podem se conectar com você e saber mais sobre o projeto Livro da Vida que você citou aqui? Bom, eu vou deixar posso deixar meu contato? Claro, eu acho importante, eu tenho... Fique à vontade. Tenente Coronel, @Tenente Coronel 30 Junho, acredito que é isso. Eu sou meio ruim de redes sociais, estou começando também, mas eu acredito, esse endereço do Instagram, tá? É só pedir lá para ser questão de amizade. A gente está sempre divulgando os vídeos por lá, falando alguma coisa, escrevendo algo. E também meu telefone é 98, código 98112 2728. 98112 2728. Detalhe, dificilmente eu usei telefone funcional. Eu sempre gostei de ter meu telefone e atendo qualquer hora e tenho o maior prazer, né, de ajudar. Eu fui assim quando eu trabalhei nas unidades do interior. Até hoje o pessoal de Beckmont me liga. Eu digo, olha, não sou mais o comandante, já é outro. Então, esse projeto é muito importante, nós precisamos do apoio, assim como o Sanches falou, o projeto é caro. Para você ter uma ideia, eu estou doando praticamente uma casa que nós temos para ser a sede do projeto. Nós fizemos uma reforma na época que gastamos mais de 80 mil reais, ainda estamos gastando, então eu estou precisando de voluntários, porque o projeto Livro da Vida está reiniciando. Eu preciso de voluntários, professores nessa área de turismo, inteligência emocional, quem quiser contribuir com qualquer conhecimento, ou contribuição financeira também, entre em contato com a gente, porque às vezes inicialmente eu comecei a procurar as pessoas menores, ditas menores, porque eu aprendi o seguinte, um grande problema que eu resolvi na minha vida, um ou dois, foi com pessoas, às vezes o funcionário que está ali, às vezes ele não tem um dinheiro, mas ele tem a solução. Você lembra da história da Colgate, né? E quem resolveu o problema da Colgate foi Conte aí rapidamente pra gente, conte aí rápido pra gente. Você já me contou isso, mas conte para os ouvintes aí que eles vão ficar curiosos. Então assim, na Colgate, ela teve um problema que ela começou as outras empresas começaram a crescer porque começaram a dinamizar o tipo de embalagem, essas coisas todas, e elas tinham uma pasta de dente que ela tinha uma dificuldade para abrir. E aí eles começaram a discutir lá, o gerente, todo mundo lá, e o limpador lá, né? Só ouvindo lá. E dizendo, não, a gente tem que mudar, eu acho que é a gerência, o outro não, é a linha de produção, é alguma coisa. E o cara foi lá e deu a dica, né? Se eu botar uma tampinha assim que fica em pé, não resolve? Aí o cara olhou assim e disse, rapaz, Então assim, e eles começaram a fazer simplesmente um design, né, mudou a história da empresa. E outras histórias também, que em outra ocasião a gente pode contar. Nós queremos agradecer imensamente a contribuição do querido amigo Reinaldo Abreu 30 Junho, que é tenente-coronel da Polícia Militar do Maranhão, com uma experiência extraordinária, que vocês perceberam aí, com uma inteligência também acima da média, né? Com um conhecimento muito elevado na área de segurança e também na área de direito, né? onde atua. Quero também agradecer aos nossos ouvintes aí das Academias de Letras do Maranhão, da Federação da Academia de Letras do Maranhão e dos demais ouvintes em todas as regiões do Brasil e do mundo. Nós temos ouvintes nesse momento nos Estados Unidos, a minha neta nos escuta lá na Flórida, né? E outras pessoas também no Japão, né? Eu estou sabendo aqui que um amigo que está no Japão está nos escutando agora, aí, olha que bacana. Olha na Austrália aqui, ó, uma sobrinha que está lá nos escutando também. Rapaz, a gente está indo longe, andar. E olha só, eu quero lembrá-los que eu preciso da ajuda de vocês. O meu Pix é o 98981359372.
repetindo, 989-8135-9372, o nome de José Carlos Castro Sanches, para que a gente possa continuar esse projeto. Eu acho que tem surtido efeito. Eu mesmo estou muito feliz primeiro com a iniciativa, depois com o resultado que eu estou percebendo, né? Olha, só para vocês terem uma ideia, depois que eu criei esse programa, pelo menos 3 rádios web, através de mim, da escuta desse programa, já foram criadas lá pelo Fábio Ranta, que foi a Rádio Ranta que promoveu esse projeto para mim, organizou. Eu pedi num dia, no outro dia estava pronto, porque eu decidi criar essa rádio no dia 12 de fevereiro, que eu queria para ela entrar no ar no dia 13. E no dia 13 o Fábio Ranta me entregou ela prontinha, para a gente poder já iniciar, né? Com folder, com todas as informações. Então já tenho aí 3 pessoas que, a partir desse nosso contato, desse meu aqui, nessa nossa publicação, eles se interessaram pelo programa. Então o Fábio Ranta já tem aí pelo menos 10% para reduzir na minha fatura mensal, porque eu estou ajudando ele. Para cada um que eu mandar agora é 10% a menos. Daqui a pouco eu vou estar fazendo só promoção e vai ficar zerado para mim aí, viu, Fábio? Então é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, querida amiga que nos escuta aí, a Fátima Travasso também, que está nos escutando. Ela é a anterior a presidente da Academia de Viana, que isso, também gente, já se colocou aqui, né? Ao nosso querido Sanatiel Pereira, da Academia Luminense de Letras, que nos escuta também. Ao amigo Ferreira da Silva, da Academia Luminense de Letras, que também escuta. Ao amigo a querida Eleudes 30 e a filha Rafaele, né? Jorge também está ouvindo. Jorge também, que nos escuta. Jorge Boigé, que nos escuta aí também. A todos esses, eu quero dizer aqui que a gente aprendeu muito com o nosso querido amigo, e a cada dia a gente vai aprendendo mais. E na próxima semana eu tenho uma novidade para vocês. Eu tenho um colega aqui que trabalha com a gente aqui no condomínio, né, que faz a limpeza, a manutenção do nosso condomínio. O paisagista, ele é o jardineiro. Ele é uma pessoa que desde quando cheguei, que ele começou a trabalhar aqui, eu comecei a perceber esse rapaz com um olhar diferente, e fiz um convite para ele para ser o próximo entrevistado. Então vocês vão ter na próxima semana uma entrevista com o jardineiro do nosso condomínio. Por quê? Porque a mim não importa a profissão, não importa o nível intelectual, não importa classe social. O que importa é a lição, é a mensagem que ele tem para passar para nós. E as pessoas que eu convido aqui, todas elas são escolhidas com muito rigor, no sentido de uma avaliação, para que eu possa ter a certeza de que elas vão levar algo de útil e que possa ser realmente incorporado pelos nossos ouvintes. Um forte abraço a todos. José Carlos Castro Sanches, esse que vos fala, agradece em nome da Rádio Fala Sanches Web. Boa noite. Boa noite. Aqui agora, tem aqui como é que eu faço mesmo? Ligar. Acho que é nesse botão vermelho aí, apertando ele, deixa eu ver. Aqui. Você quer mesmo interromper a transmissão? Ok. Mas excluir, porque senão acho que...